Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma devocional do Senhor para a sua vida, para o seu coração, para que Deus fale a você e a sua família. E o texto que quero dividir com vocês no dia de hoje é um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, do capítulo 3, e eu quero ler do verso 1 até o verso 10, esse texto da palavra do Senhor que é tão maravilhoso, que diz assim: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante e ande. E segurando pela mão direita, o ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele um homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinham acontecido. Louvado seja Deus por este texto, que palavra maravilhosa. Vamos entender um pouquinho desse contexto. Queridos, em Atos 2, nós vemos ali que acontece a descida do Espírito Santo. Atos 1, eles estavam reunidos ali no cenáculo em oração e como consequência desta oração, nós vemos ali que em Atos 2 acontece a descida do Espírito Santo de Deus, onde os discípulos são cheios do Espírito Santo de Deus e começam a falar da palavra do Senhor, do Evangelho, das maravilhas de Deus, e muitas pessoas vão se convertendo e até o texto diz que mais de 3.000 pessoas foram batizadas naqueles dias e agregadas então à igreja de Jesus. E nós vemos que ali estava acontecendo um grande avivamento, um grande momento magnífico, onde Deus estava manifestando a sua presença, e nós vemos que mesmo em uma experiência tão intensa como essa que eles tiveram, nós vemos aqui que eles continuam cultivando a vida espiritual deles. Observe aqui que Pedro e João estão indo ao templo na hora da oração. Se eles estão indo no tempo da oração, o que eles estão indo fazer no templo? Eles estão indo orar. Perceba que mesmo depois de uma experiência tão significativa, Pedro e João e os demais discípulos continuam tendo momentos de oração diante do Senhor. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que quando eles oram, Deus opera. Porque eles sabem que quando eles estão orando, eles estão na presença do Senhor, estão desfrutando da presença do Deus vivo. E então veja, eles entendem que é muito importante estar na presença do Deus vivo. E eu quero até dividir isso como uma aplicação para a sua vida, para você, de que, veja só, nós precisamos cultivar a nossa vida de oração, porque cultivando a nossa vida de oração, nós estamos na presença do Senhor, nós permanecemos juntos com eles, e nós vemos também Deus agir e manifestar por causa da oração do seu povo que se chama pelo nome dele. A Bíblia também vai dizer que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, queridos, nós estamos vivendo tempos onde é muito importante que nós estejamos em constante oração, porque estando em constante oração, nós vamos estar em constante comunhão com Deus, e também vamos testemunhar dos feitos maravilhosos do Senhor, porque Deus ouve a nossa oração e Ele entra com providência, porque Ele não é um Deus que tem ouvidos e não ouve, mas Ele é um Deus que tem ouvidos e ouve, é um Deus que tem mão, e quando Ele estende as suas mãos, Ele nos toca e somos abençoados. Mas vamos voltar ao texto. Nós vemos aqui que neste texto também, quando Pedro e João estão entrando no templo ali para orar,
eles se deparam com um aleijado que era colocado todos os dias ali naquela porta daquele templo ali, mendigando, pedindo então para que as pessoas dessem esmolas para eles. E nós vemos aqui que Pedro e João estão ali entrando e aquele homem olha para eles e Pedro diz para eles: olhem para nós. E aquele homem olha esperando receber alguma coisa das mãos de Pedro e João. E aí Pedro então diz algo maravilhoso e diz assim: nós não temos ouro e não temos prata, mas o que temos te damos em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem dá um salto e então ele fica em pé e começa a louvar e bendizer o nome do Senhor. Que feito maravilhoso, que momento significativo ali na vida daquele homem. Queridos, eu penso também que mesmo quando nós estamos neste foco de buscar ao Senhor, nós precisamos estar olhando também para as pessoas que estão necessitando da nossa ajuda, mas mais do que a nossa ajuda, estão necessitando de Jesus Cristo, e nós temos Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós abrimos os nossos corações, pedimos que Jesus entre em nós, e Jesus está em nós. Então, ainda que nós não tenhamos recursos para abençoar as pessoas, nós temos a pessoa de Cristo, e a pessoa de Cristo abençoa as vidas de uma forma significativa, onde as suas vidas são transformadas, onde eles passam a ter a presença do Senhor, a paz que excede todo entendimento, eles passam a ter também a salvação. Então veja só, mesmo que nós estejamos nessa busca constante pelo Senhor, focados no Senhor, que nós também venhamos focar os nossos olhos naqueles que têm necessidade e que nós possamos suprir as necessidades daqueles que estão necessitando de algo, seja ela espiritual, seja ela material. Deus quer nos usar para abençoar pessoas. Mas uma outra coisa também que eu olho para esse texto e gosto de pensar aqui também é o milagre que aqueles homens testemunharam. Observe que aquele homem foi curado, ele se levantou, começou a andar e logo começou a saltar, louvar e bendizer o nome do Senhor. Veja só, aquele homem ficou contente por ser abençoado pelo Senhor. É fato que Pedro e João foram instrumentos de Deus para abençoar aquela vida, mas a bênção veio do Senhor e aquele homem se regozijou no Senhor com o feito maravilhoso que Deus fez na vida dele. Quando nós somos usados por Deus para abençoar vidas, as vidas, queridos, elas ficam satisfeitas em Deus. Então veja só, elas ficam maravilhadas com o que Deus faz na vida delas. Nós mesmos somos testemunhas de que Deus fez algo maravilhoso nas nossas vidas. Nós somos gratos a Deus por termos sido alcançados, por termos sido salvos pelo Senhor. E quando nós levarmos essa salvação a outros e outros receberem essa salvação também, eles também ficarão gratos, maravilhados com o que Deus faz. Mas não apenas eles, aqueles que estão ao redor deles também ficarão maravilhados com as gloriosas obras do Senhor na vida deles. Veja, queridos, que no verso 10 vai dizer que o povo reconheceu que aquele homem era um homem que ficava pedindo esmola, que era aleijado, que agora está ali de pé, glorificando a Deus. Nós vamos ver que aquele povo também passa a glorificar a Deus, reconhecendo que Deus está visitando a vida deles. Então, quando somos instrumentos de Deus, nós abençoamos não apenas a pessoa, mas aquelas pessoas que estão ao redor daquelas pessoas o quais nós abençoamos. Que nós possamos, queridos, nesta tarefa que Deus nos deu de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, que nós possamos de fato fazer isso, cultivar a nossa espiritualidade, olhar para os necessitados, falarmos de Jesus e vermos as maravilhas que Deus há de fazer e está fazendo na vida destes. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Quero orar pela sua vida, para que Deus nesses dias tenha a graça, te dê a graça dele, para que você permaneça na presença dele, mas para que você também seja usado por ele para o louvor de sua glória. Vamos orar. Pai querido e bendito, nós te agradecemos por estarmos diante da tua presença. E na tua presença, Senhor, nós queremos pedir a ti, Deus, que o Senhor nos ajude a cultivar a nossa espiritualidade. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida de oração,
uma vida que nos demonstra, Deus, comunhão contigo. Nós queremos pedir também, Deus, que o Senhor venha nos usar, Deus, venha nos ajudar a abençoar aqueles que estão em necessidade, ó Deus, seja material, Deus, mas sobretudo sabemos que o homem necessita, Senhor amado, de uma ajuda espiritual, e Jesus Cristo, bem sabemos, Deus, que é a ajuda que a humanidade precisa, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos também testemunhar dos teus feitos, das tuas maravilhas, que nós venhamos glorificar o teu nome e que possamos levar vidas também a glorificar o teu nome pelos teus feitos. Usa-nos para o louvor da tua glória, Deus, e faz em nós e através de nós os teus feitos. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Se essa palavra te edificou, eu vou pedir que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. E se você não é inscrito no canal da igreja, eu vou pedir que você se inscreva nesse canal e ative os sininhos de notificações, pois toda vez que sair uma devocional, uma palavra do Senhor para a sua vida, você vai ter acesso a ela. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.